Olá, António. Saímos do Monte da Contenda, um grande recinto, e dirigimos-nos para o recinto do Torrão, que tem dimensões menores. Como é que é lidar com a diferença de escala em termos de planeamento da pesquisa? As áreas de escavação serão naturalmente diferentes, o tempo da intervenção também será, bem como a fase subsequente de análise e interpretação dos dados. Toda a logística e investigação requer também investimentos diferentes, certo? Sim, a escala é seguramente uma das variáveis que tem um impacto muito grande em tudo isso que referiste. De facto, o Monte da Contente é um sítio muito grande, tem perto de 20 hectares, tem mais de dezena e meia de fossos, tem largas centenas de fossas. O Torrão, pelo contrário, é um pequeno recinto com um único fosso, uma planta muito pequena e, portanto, obviamente, só estas diferenças de dimensões já causam, efetivamente, diferenças significativas em todo o processo. Depois há também a diferença do tempo, ou seja, enquanto o Torrão é um recinto de curta duração, o Monte da Contenda é um recinto de longa duração. Portanto, tem uma longa biografia, seguramente mais de 1000 anos, e também isso, obviamente, cria ou tem impacto na investigação. Logo à partida temos biografias diferentes, uma biografia que dura muito mais e uma biografia mais curta. Isto só para se perceber, se temos dezenas de fossos, se temos centenas de fossas, para construir a biografia do sítio nós temos que fazer sondagens em muitas destas estruturas, em muitas áreas do recinto, para tentando ir pôr tempo em todas estas estruturas e perceber quais são as dinâmicas evolutivas do sítio, ao fim e ao cabo, reconstruir a sua biografia. O que num recinto pequeno exige muito menos intervenção nessa matéria. Depois, por exemplo, em termos das análises que têm que ser feitas, se quisermos datar todas estas estruturas para pôr tempo, precisamente, em toda a sequência, pois vamos ter um gasto muito grande, vamos ter muitas datações no Monte da Contenda, teremos muito menos datações no recinto do Torrão. Tanto mais que ainda por cima este tipo de estruturas, os fossos, não requerem só uma data, requerem sequências de datas para a datação ser consistente e, portanto, logo aqui só em termos de estabelecer a cronologia e a diacronia destes sítios, há logo um investimento muito grande no que diz respeito às escavações para perceber a estratigrafia e obter as amostras, que depois são datadas e depois nas próprias datações. Depois, por exemplo, toda a manipulação dos materiais arqueológicos que saem, o seu estudo, acondicionamento, guardá-los em reservas, é completamente diferente quando estamos a lidar com um pequeno recinto, de onde saem se calhar umas centenas de materiais, ou como um recinto como o Monte da Contenda, de onde saem, eu diria, milhões de materiais. Só para vocês terem uma ideia, numa pequena prospecção de superfície realizada numa estreita área da zona central do Monte da Contenda, foram recolhidos à superfície 33 mil fragmentos cerâmicos. Isto dá logo uma ideia da diferença entre um sítio e outro, e que tem a ver, obviamente, com a longa diacronia, tem a ver com uma maior intensidade de ocupação, e que depois se traduz numa barbaridade de materiais arqueológicos que depois necessitam de ser estudados, necessitam de ser preservados, armazenados, e, portanto, requer toda uma logística relacionada com a investigação e relacionada com a preservação desses materiais completamente diferente. São sítios que, de facto, pelas suas dimensões e pela sua duração, quase que poderíamos dizer que estamos a tratar de arqueologia urbana, ou seja, criam problemas muito parecidos com os problemas que a arqueologia urbana tem, porque lida com séculos e séculos e séculos de ocupação de um espaço que produz sempre uma grande quantidade de materiais arqueológicos. Portanto, o investimento, obviamente, em termos de recursos humanos e recursos logísticos é diferente. Imagino eu que, num caso como o Monte da Contenda, pela sua dimensão, que o António acabou de descrever, haverá dificuldade em encontrar o financiamento ou há diversificação, há várias soluções para realmente se conseguir escavar, estudar a fase subsequente dos estudos e depois a própria salvaguarda e valorização do sítio. Todo este processo será muito mais complexo e se calhar diversificado em termos de contribuições para este mesmo objetivo. Não, estes sítios são um autêntico desafio e nós não estávamos habituados a eles, nós não tínhamos esta dimensão de sítios para a pré-história até há pouco tempo. Portanto, estamos a lidar assim de chofre pela primeira vez, diria, com estes problemas que nos são causados por estes sítios, problemas que
que se fazem sentir no âmbito da investigação, pela exigência de fundos que têm para a sua investigação, pelo número de pessoas que têm que estar envolvidas e, portanto, de facto, estes sítios, a maioria destes sítios, não está a ser abordada como devia ser, por várias razões, mas precisamente por causa da dificuldade gerada pelas suas dimensões e pela sua temporalidade. E aí é que o único que está a ter uma abordagem consistente é o dos perdigões, mas está a sê-lo há 27 anos. E, portanto, só por isto se percebe o impacto que estes sítios têm na sua própria investigação e nas exigências que têm em termos de pessoas, em termos de recursos, em termos de tempo de dedicação ao estudo, porque são de facto muito grandes, são muito complexos e a sua investigação é uma investigação para décadas e séculos e várias equipas ao longo do tempo. Portanto, isto não são sítios que se investiguem com uma equipa durante meia dúzia de anos. Não, isto são sítios de permanente trabalho ao longo de muito, muito, muito tempo. Ao contrário dos pequenos recintos, que esses sim podem ser abordados num espaço temporal mais pequeno e digamos que podíamos começar e acabar em termos, se é que alguma vez a investigação acaba para uma determinada realidade, mas é fazível. Para estes grandes recintos isso é manifestamente impossível. Esta diferença de escala, com certeza que requer também uma diferente abordagem em termos de estratégias de salvaguarda e valorização, não é? Porque temos Sim, logo porque a própria dimensão do sítio tem um impacto diferente naquilo que são hoje, digamos, a exploração dos recursos agrícolas, nomeadamente, não é? Portanto, se estamos a falar de um sítio que tem meio hectare ou se estamos a falar de um sítio que tem 20, o impacto é completamente diferente. Por exemplo, os perdigões, quando foram descobertos, assumiu-se a sua preservação e esse foi assumido como uma reserva arqueológica porque o proprietário tinha, como se costuma dizer, arcabouço financeiro para o poder assumir. Mas, a maioria das vezes, estes grandes recintos, porque são precisamente muito grandes e abrangem um espaço muito grande, têm impacto naquilo que poderia ser a não prossecução de determinados projetos agrícolas, por exemplo, ou até de projetos urbanos, porque alguns deles estão debaixo de terras, estão debaixo de aldeias, estão debaixo de cidades, inclusivamente, e, portanto, as suas dimensões têm naturalmente um impacto nas questões da valorização e da sua salvaguarda. Daí que, por exemplo, a geofísica seja fundamental, porque é a única ferramenta que nos permite ter uma visão da planimetria destes sítios. Nunca a conseguiríamos através de escavações arqueológicas. Estávamos aqui a escavar durante 100 anos e mesmo assim não conseguimos escavar o sítio todo para ter a planta. Portanto, as plantas são fundamentais para a interpretação dos sítios e para levantar toda uma série de problemáticas, mas só a conseguimos de facto com a geofísica para os grandes. Para os pequenos já não. Para os pequenos de facto é possível, porque são pequenas áreas, escavar e obter as plantas. Mas lá está. A salvaguarda e a valorização também sente o problema de escala e é completamente diferente. E tivemos exemplos da possibilidade de não plantar, nesta agricultura intensiva que agora se faz, não plantar em cima de um pequeno recinto como Rocassete, lá mais a norte, mas já não tivemos essa possibilidade para o recinto de São Brás 3, por exemplo, onde apenas uma pequena parte do recinto foi possível não plantar e deixar como reserva arqueológica, tendo o resto sido plantado, porque precisamente é um sítio de grandes dimensões. Acabamos de ouvir mais um episódio da série Paisagem Ancestral, Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana, um podcast desenvolvido pela Era Arqueologia com o apoio da Escola Superior de Comunicação Social e com financiamento da Fundação La Caixa e BPI, para o programa Promove Futuro do Interior.